Bem-vindos de volta a outra sessão do Olhando para Jesus. Na nossa última lição, nós lemos uma citação muito bonita de Isaac Ambrose. E nós estamos de volta com outra citação de Isaac Ambrose, o Olhando para Jesus, na página 75. Antes de começarmos, eu gostaria apenas de dizer que a razão pela qual eu estou fazendo isso é para chamar a atenção, é sempre para chamar a atenção, especialmente a atenção dos jovens crentes, para eles entenderem que nós crescemos em conformidade com Cristo, nós crescemos na devoção a Cristo, enxergando mais e mais de Cristo. Olha, a Bíblia está cheia de mandamentos e nós devemos amá-los. A Bíblia está cheia de preceitos e de grandes declarações e proposições. E todas essas são tão importantes e tão preciosas. Nunca despreze nem mesmo um jota ou um tio das Escrituras. Como os velhos santos costumavam dizer, até mesmo o pó deste livro é ouro. Mas se lembre sempre do propósito principal deste livro. É nos mostrar Cristo. Porque em Cristo nós temos a maior demonstração da pessoa, da glória, da beleza, das excelências de Deus. E os autores que eu escolho ler para vocês, sim, nós vamos passar por muitos temas, mas sempre iremos rastrear e voltar para a principal coisa. E essa coisa é a pessoa de Jesus Cristo. Eu me lembro de anos atrás, um jovem se aproximou de mim depois que eu havia pregado e ele disse: "Você está certo, irmão Paul. Jesus é tudo o que nós precisamos." E eu disse: "Sim, Jesus é tudo o que nós precisamos, mas também Jesus é tudo o que nós temos." Você e eu não teríamos parte com Deus, a parte dele. Ele é a chave, ele é a vida. O meu grande desejo, acima de todas as coisas, é que vocês possam conhecê-lo de forma salvadora. Então, que vocês possam conhecer ele em incrementos cada vez maiores. E se lembre do que eu sempre digo. A vida eterna, João 17 diz que é conhecer ele. E conhecer ele começa no momento da sua salvação. Mas não para no momento em que você passa para a glória. Não, ele é muito grande para isso. Ele é infinito em todas as coisas. Ele é maravilhoso. E então, em toda a eternidade, nós seremos como os velhos teólogos costumavam dizer. Martin Lloyd Jones adorava dizer que nós vamos rastrear ele. Rastrear ele. E nunca se extinguirá. Nunca chegaremos ao final de toda a sua glória. E que é exatamente o que se torna a vida eterna. Agora, Isaac Ambrose, ele escreve isso. Uma visão correta de Cristo em sua plenitude eterna causará um desejo por Cristo acima de todos os desejos. O coração agora não tem sede de nada além dele. Ele é tudo. Todo o poder, todo o amor, toda a santidade, toda a felicidade. Diga-me então, alma, o ouro, o mundo, a glória. O que são eles? A alma vai te dizer rapidamente que o mundo e a glória são esterco. Tudo está perdido, e assim considero por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses 3:8. Dê-me Deus em Cristo, diz a alma, ou eu morrerei. Meus desejos são para aquele que fez tudo isso por mim. Uma visão correta de Cristo. E onde encontramos essa visão correta? É contemplando nas Escrituras. Olha, quando eu estou testemunhando, eu posso falar com as pessoas sobre Jesus, mas eu tenho que ter muito cuidado, porque existe um Jesus lá fora muitas coisas diferentes são chamadas de Jesus e que não são Jesus. Então há no cristianismo um Cristo indefinido. Mas nós temos que conhecer Jesus como ele é definido nas Escrituras. Como ele é explicado nas Escrituras. Uma visão correta dele.
no seu amor, com certeza, mas também na sua santidade, na sua misericórdia. Misericórdia definitivamente gloriosa, mas também na sua justiça, no seu poder para salvar. Sim, no seu poder para salvar, mas também na sua autoridade para julgar. Há um mundo aqui que aceitará muitos tipos diferentes de Cristo, mas nós devemos dar a eles e devemos contemplar o Cristo que é definido nas Escrituras. Essa é a única verdade de Cristo. Não um Cristo de acordo com algum desejo carnal, não um Cristo de acordo com um certo sabor da cultura, mas um Cristo bíblico. Ele diz uma visão correta de Cristo em sua plenitude eterna. Agora, o que ele quer dizer? Nossa salvação começou antes da fundação do mundo. Sim, é um plano extenso. Cristo morrendo na cruz não é um plano B de Deus após o fracasso de Adão. Mas antes mesmo do mundo ser criado, foi determinado que Cristo morreria e que naquela morte, naquela obra salvadora, haveria atributos de Deus que seriam divulgados, não apenas divulgados, mas harmonizados com os outros atributos de Deus, para que tenhamos a imagem mais completa de quem Deus é e verdadeiramente um Deus santo e ainda um Deus que vai ter comunhão com o pecador. Um Deus justo, mas que tem misericórdia. Mas tudo isso só pode ser visto junto em perfeita harmonia quando contemplado à luz do Calvário, onde Deus demonstrou a sua misericórdia, mas também demonstrou a sua ira, onde Ele demonstrou o seu amor e, ao mesmo tempo, a sua justiça e a sua santidade. Você entende? Eu amo estudar os ensinamentos de Jesus e eu quero obedecer a esses ensinamentos, mas aqui está o que vocês precisam entender. Eu não sou salvo pela minha capacidade de manter esses ensinamentos. Na verdade, eu não sou salvo pela minha habilidade em tudo. E nem você foi salvo. Você foi salvo pela obra redentora perfeita de Cristo no Calvário. Então, quando ele diz uma visão correta de Cristo em sua plenitude eterna, você e eu, se realmente queremos conhecer a Deus, sim, devemos estudar todos os conselhos das Escrituras, mas se nós realmente queremos conhecer Ele, precisamos, quando você se concentrar no foco da Escritura, a culminação da revelação de Deus, e que é na pessoa de Jesus Cristo, e naquela cruz, onde Ele morreu para os pecadores. Portanto, uma visão correta de Cristo em sua plenitude eterna causará um desejo por Cristo acima de todos os desejos. Se eu tivesse que estabelecer uma razão por que eu o amo, é porque eu conheço por experiência, sim, mas mais importante, eu conheço pelas Escrituras. Eu conheço, eu sei o que eu fui. Ele morreu por aquilo que eu fui. Ele morreu por um miserável como eu. E o meu desejo por ele é o que obriga e me compele a ser um cristão. Compeliu o apóstolo Paulo. Foi o amor de Deus manifestado na cruz de Cristo. E a sua plenitude, o seu trabalho que ele fez por nós. E é por isso que ele é o desejo do cristão acima de todos os outros desejos. Sabemos quem Deus é. Sabemos o que nós éramos. E nós sabemos o que Deus fez por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. E o coração agora não tem sede de nada além dele. Ele é tudo, todo poder, todo amor, toda santidade e toda felicidade. Você pode ser um novo cristão e pode dizer, sabe, eu acredito nisso, mas não é uma realidade na minha vida. Bem, deve ser uma realidade maior em todas as nossas vidas, incluindo os homens mais velhos como eu. Mas, jovem cristão, escute, eu posso te garantir algo. Se você for diligente em buscar a Cristo na sua palavra, em oração, se você fizer disso o objetivo da sua vida, então eu posso dizer que ele se tornará o seu desejo.
e será uma realidade cada vez maior, que Ele é o seu desejo. E ele continua e diz, uma alma que teve um vislumbre de Cristo, que observou biblicamente, diga-me então, alma, o ouro, o mundo, a glória, o que são eles? O que são eles? Não são nada. Agora, se eu não tivesse Cristo, é claro que seriam magníficos. Mas à luz da revelação bíblica de quem Jesus Cristo é, deixa eu dizer isso o mais reverente possivelmente aqui. Até mesmo toda a beleza do céu fica pálida e não é nada em comparação com Cristo. E sem Cristo não há céu. Sim, para alguns homens, o mundo, o ouro, a glória significam tudo. E eu não os julgo, ou nem zombo deles, ou os acuso. O que eu quero é que eles vejam Cristo. Eu posso dizer a eles o dia todo que os seus desejos e as suas buscas são tolices. Que o mundo, o ouro, a glória não significam nada. Eu posso dizer a eles o dia todo, mas não, eles não vão virar o pescoço. Não vai fazer diferença alguma isso para eles. Mas mostrar a eles Cristo por intermédio das Escrituras e com o poder do Espírito Santo trabalhando, eles começarão a ver o que muitos de nós enxergamos agora. E é que o mundo, o ouro e a glória, o que diz, são como esterco. O mundo não é nada. Agora, eu sei que não é um termo muito agradável, mas é apropriado. O mundo não é nada. E a glória não é nada. Tudo está perdido, e assim considero por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Agora observe que não diz que as excelências, as bênçãos que Ele pode me dar, as excelências de como Ele pode consertar minha vida, ou mesmo que sejam coisas boas. É a excelência de apenas ser capaz de olhar para Ele. Por muitos anos eu vivi em uma velha cabana, no topo de uma colina bastante grande, no meio da floresta, e havia uma fenda na floresta onde o sol nasceria. E algumas manhãs, não havia ouro neste planeta que pudesse comprar aquela visão. Valia mais do que todas as joias, toda a fama. Apenas se assentar naquela velha varanda, com vista para aquela colina, e ver aquele sol nascer, a beleza de tirar o fôlego. Bem, isso não é nada. Nada além de uma gota de tinta do pincel do meu Senhor. Não é que eu sirvo porque, olha, Ele fez todas essas coisas. Você poderia dizer, eu sirvo porque Ele consertou meu casamento, eu sirvo porque Ele abençoou meus filhos, eu sirvo porque Ele me ajudou de alguma maneira, ou outra coisa assim. Todas essas coisas são boas, mas aqui está a coisa real. Aqui está o ponto. Apenas de poder enxergar Ele, contemplar Ele. Como Ele é. Suas excelências, sua santidade, sua justiça, sua graça. Graça incrível, maravilhosa graça. Olha, quão doce é o som que salvou um miserável como eu e Cristo. Cristo! Os velhos costumavam ser encontrados dizendo que Cristo é o paraíso. Ele é o paraíso. Agora, continua. Ele diz, dê-me Deus em Cristo, diz a alma, ou eu morrerei. Oh, meus desejos são para aquele que fez tudo isso por mim. Pense em duas palavras, pessoa e obra, é o que nós temos aqui. A beleza da sua pessoa deve ser o nosso desejo, mas a beleza da pessoa dele é revelada por intermédio da sua obra. E que obra é? A cruz. A cruz. A cruz. Eu espero que algum dia cheguemos a olhar para a cruz como o epicentro de toda a revelação. A cruz como
a cortina, assim. Corra para ela. Se você quiser ver todos os atributos de Deus em perfeita harmonia, é lá na cruz de Jesus Cristo. Agora, eu quero dizer isso para os pregadores. Eu escrevi algo aqui para que eu não me esquecesse. Quanto mais o povo de Deus explora e descobre as excelências da sua pessoa e da sua obra, mais eles vão amar Ele. Vocês entendem? O povo de Deus não é levado a se conformar a Ele com um chicote. Eles enxergam a beleza de Cristo e o coração deles é regenerado. A beleza vai atrair os afetos deles. E eles vão perseguir o próprio Cristo. Eles vão. Mas eles o amarão e serão atraídos por Ele na comunhão e no discipulado. Olha, às vezes as pessoas me dizem, você é tão... Olha, essa afirmação é tão comum, você tem uma mente tão celestial e não tão terrena. O fato é que a maioria das pessoas tem uma mente tão terrena e não tão celestial. Aqueles homens e mulheres que viram muito de Cristo, sim, eles são levados à oração, à devoção, ao exercício privado da devoção, mas todos eles também são praticantes. Eles saem em seu nome para contar aos outros, principalmente pela proclamação, mas também pelos atos. Tem sido, sim, o amor de Cristo na alma de muitos homens e mulheres que tem transformado, tem levado qualquer transformação e transformação boa para este mundo, seja atrás do púlpito ou com a caneta na mão. Esta é a principal tarefa do expositor e por esta razão que ele se retira da multidão e entra no seu estudo para pesquisar as Escrituras em busca de pedras preciosas do Evangelho. O seu povo não precisa de entretenimento. Eles certamente não precisam das suas citações atraentes e seus contos maravilhosos de personalidade. O seu povo precisa de Cristo. E você deve dar a eles todas as quartas ou domingos, quando você subir no púlpito, o propósito seu é dar Cristo a eles. Falando do ministro de Cristo, eu escrevi, embora ele busque enriquecer o seu próprio coração, sua maior paixão é que o povo de Deus veja o que ele vê e fique encantado e constrangido por isso. Eu quero ouvir um homem que se encontrou com Deus nas Escrituras, que viu tanto de Deus que está literalmente prestes a explodir, que ele não tem tempo para assuntos triviais. Ele quer, é como o anjo. Ele tirou um pouco da brasa do altar, ele correu com ele para levar ao povo de Deus. Ó, irmãos e irmãs em Cristo, o que há de errado com a igreja é geralmente encontrado no púlpito. O que está errado no púlpito é geralmente encontrado no estudo do pregador. Ele não está lá. Ou se ele está lá, ele não está olhando na direção correta. De joelhos nas Escrituras, para contemplar mais de Cristo. Bem, eu espero que isso tenha sido útil, eu espero que seja um lembrete para vocês, que é por isso que alguns de nós lemos livros muito antigos. Deus os abençoe.